Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Hoje vamos estrear a rubrica Análise Jurídica com o Dr. Paulino Costa. Então, nesta estreia, vamos trazer um assunto que chocou o país e chocou o mundo. Referimos aqui à tortura de um casal. E como se pode ver neste vídeo, esta senhora é jogada ao chão, é pisoteada com chutes à mistura. Até esta senhora, com o tamanho que tem, está em cima de uma outra senhora. É realmente isto uma vergonha nacional. E pior, a presença de outros elementos ali da PRM que estão a assistir de uma forma pacífica a esta tortura. Então, levantam-se muitas questões sobre o comportamento dessas entidades e nós nos propomos analisar com detalhes este assunto. Não precisa ser especialista, muito menos ser jurista, para perceber o quanto esta conduta é reprovável, repugnante e também o nível de perversidade das pessoas que cometem este tipo de atrocidades. E pior, contra pessoas indefesas e a ser cometido por indivíduos que se esperaria ao contrário deles. No caso, são elementos da PRM. E agora, olhando o assunto do ponto de vista jurídico, antes mesmo de discutirmos as leis violadas aqui, é preciso lembrar que temos tratados e convenções das Nações Unidas que proíbem a tortura e tratamento degradante. Estas são normas supraconstitucionais, que estão acima da Constituição. Mas também as normas infraconstitucionais, como é o caso das leis moçambicanas, proíbem o mesmo tratamento. Mas é também necessário lembrar que a nossa Constituição, no seu artigo 40, número 1, já diz claramente que é proibida a tortura e outra forma de tratamento desumano. Então, significa que esses agentes estão realmente na contramão de tudo quanto é legislação disponível no país e no mundo em geral. No que diz respeito à tortura em si, tanto nós temos o Código Penal, tanto este aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, que já prevê uma moldura penal abstrata de 2 a 8 anos a ser aplicado para todo aquele que cometer este tipo de crime. No caso, tortura para obtenção de confissão, ou para localizar os bens, ou para ter a prova que está em causa. E é exatamente isto que é feito pelos agentes da PRM aqui em causa. Então, esta preparação deles com armas e tudo que impunham ali e sair do comando distrital, na verdade já não era a prossecução do interesse do país. Aquilo era uma associação para delinquir, porque as pessoas iam lá para cometer crimes e sabiam objetivamente o que lá iam fazer. E a moldura penal abstrata prevista para associação criminosa ou associação para delinquir é de 1 a 8 anos de prisão, apenas para aquele que integrar o grupo. Mas para aquele que chefiar o grupo, a moldura penal é de 8 a 12 anos. Significa que neste grupo todo, algumas pessoas podem pegar até 20 anos de prisão se penas mais graves não couberem contra esta atitude deles. E como se não bastasse, é violado aqui o princípio de legalidade dos atos dos agentes da administração pública. Ou seja, ao sair ali fazer o que bem lhes ia na cabeça, sem considerar a lei, violam também este princípio, o que acaba agravando a sua situação dolosa em relação a esta matéria. E a responsabilização contra esses agentes não termina por aqui. Existe a prossecução processual disciplinar em que eles devem responder pelos seus atos e que este processo pode terminar efetivamente com expulsão. Analisando agora os aspectos jurídico-processuais, vamos notar que este crime, sendo público, o Ministério Público tem legitimidade para prossecução processual, ou seja, este impulso que já deu validamente.
Mas existe outra questão a discutir que tem a ver com a inutilidade da prova obtida. Estes ofendidos são torturados supostamente porque se metiam em roubos ou furtos à residência, tirando os recheios das casas ali. Os bens efetivamente encontrados é como se não tivessem sido encontrados, porque a forma que foi utilizada para poder obter esses bens viola o princípio de legalidade dos atos processuais, sendo que estes bens não podem ser arrolados no processo como tendo sido recuperados porque foram ilegalmente obtidos. Mas é também recomendável que os ofendidos se constituam em assistentes para ajudar na obtenção da prova adicional, apoiando o Ministério Público e, por outro lado, para pedir indenização devida a eles pelos seus agressores. E abundam aqui muitos agravantes contra esses agentes. A premeditação, a questão de ser mais do que duas pessoas, pessoas também que deviam assegurar a impunidade. Esses chefes estão ali para garantir que tudo ocorresse dentro da impunidade. O claro abuso do poder, obrigação especial de não cometer esse tipo de atos, contando com a entrada na casa dos ofendidos e muito mais. Ou seja, a responsabilização desses agentes vai tender mais para o limite máximo da moldura abstrata do que o contrário. Olhando para a retratação da Polícia da República de Moçambique, até é importante, mas é preciso ter consciência de que precisa agir de forma preventiva. Não se pode admitir que indivíduos que são recrutados, treinados e equipados pelo Estado para defender o povo se virem contra o próprio povo. Então é preciso tomar medidas enérgicas que impeçam que estes atos continuem a acontecer. Então esta foi a nossa estreia da rubrica Análise Jurídica com o Dr. Paulino Costa. Se gostou do conteúdo, dê um like. Nós esperamos continuar a trazer esses conteúdos, estamos determinados a fazer isso. Então, faça os seus comentários, critique, coloque a sua opinião e nós estamos abertos a receber isso. Obrigado por ter acompanhado até o fim. Até breve.